Onde você nasceu? Eu nasci em União da Vitória, Paraná. Eu nasci no Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul. Quantos anos você tem? 47 anos. Eu tenho 25 anos. 74. Como que foi a sua juventude? A juventude normal. Sou segundo filho de 4, mas foi normal. Uma juventude onde eu brincava muito, não existia computador, não existia internet, não existia nada eletrônico assim. Videogame começou a surgir logo que eu entrei na minha juventude, né? Mas eu curtia muito a natureza, porque na época tinha muita criação de gado, tinha muita agricultura. Era bacana, né? Meu tio tinha uma chácara, eu gostava muito de ir para lá, ficar, passar final de semana ou férias. Era gostoso, era gostoso. Eu brinquei muito na rua. Isso é uma coisa que hoje em dia não existe mais. Eu tive um período de juventude ajuizado. Para os dias de hoje não tem igual. Sempre aluno, primeiro aluno nos cursos que fazia, nunca deixei de passar num vestibular, de forma que eu tive uma juventude um pouco rígida, imposta por mim mesmo e que meu pai muito admirava. Com a minha chegada em Porto Alegre, eu gostei muito de Porto Alegre. Comecei a passear com as meninas lá na Rua da Praia, ir ao cinema com elas, me diverti. Foi legal, eu viajei bastante, aproveitei bastante com os meus amigos. E você acha que você aproveitou bastante a sua juventude? Eu aproveitei, por mais que eu tive que trabalhar desde cedo, eu aproveitei muito, sim. Eu acho que foi uma época onde eu pude me bancar e fazer as coisas que eu queria, nem tudo, lógico, mas as coisas que eu quis realmente eu fiz. Eu viajei muito, eu conheci lugares que eu gostava, a natureza, eu sempre fui muito ligado à natureza. Conheci vários lugares, tinha uma turma de amigos muito boa, então eu achei que eu aproveitei bastante. Aí lá na praia, no período de férias, foi bom. Numa praia do Rio de Janeiro chamada Muriqui. Eu ia para lá com ele, era uma maravilha. Nós víamos as garotas na praia conversar, tinha um grupo que tocava violão. A mãe de uma das meninas tocava o violão, a filha cantava, algumas outras moças cantavam. Nós fazemos parte desse grupo muito bom. O que você já estudou? Eu fiz tudo o ensino médio, tudo até o segundo grau e fiz 2 anos de faculdade de ciências atuariais. E tranquei em função de um casamento, filhos, eu era muito novo e fui obrigado a trancar e acabei não retornando mais. Depois eu vim fazer curso de corretor de seguros e é onde eu trabalho até hoje. Eu já estudei pedagogia, yoga terapia, mais ou menos nessa linha, seguem os cursos que eu costumo frequentar. Eu sou formado na Academia Militar das Agulhas Negras, na arma de cavalaria. Também sou formado pelo Instituto Militar de Engenharia, curso de Engenharia Elétrica. E vi que se eu estudasse, eu teria uma grande saída da vida. E foi o que eu fiz. Comecei a ser dos primeiros na escola preparatória, onde quem tinha boas notas em todas as matérias podia sair quarta-feira. E eu saía quarta-feira do colégio, podia chegar até meia-noite. Sempre tinha uma festinha para ir na quarta-feira. O que é ser jovem para você? É cuidar do planeta e pensar que se eu não cuidar, não vai ter nada para os meus netos. Ser jovem é descobrir o mundo, é pesquisar, correr atrás, começar a ter responsabilidades que futuramente você vai usufruir tudo disso aí.
né? Conhecer as coisas, fazer com muita responsabilidade, lógico. Aproveitar também a vida, né? Que depois você, com essas responsabilidades, você vai mudando a forma de agir, a forma de trabalhar, a tua forma num todo, né, na tua vida. E qual a sua opinião sobre a juventude de hoje em dia? Bom, eu como professora de yoga, né, eu acredito que todo mundo devia praticar, mas eu acredito que isso devia estar nas escolas, porque, queira ou não, o yoga prega o amor ao próximo, o autoconhecimento. Se você se conhece, você encontra a sua verdadeira paz. E a paz é alimentada pelo amor. Então, se você ama a si, você vai amar o seu próximo, né? A gente só pode dar aquilo que a gente tem. E o amor ao próximo começa amando a mim mesmo. Então, eu acho isso super importante para a consciência dessa juventude. Olha, o pouco que eu vejo, a juventude de hoje ela é muito super protegida pelos pais em função da violência. A violência que está aí nas ruas e na própria internet. Então, eu acho meio preocupante porque a juventude hoje não aproveita aquilo que eu aproveitei. Aquela questão de você poder sair, né, sem preocupações, poder fazer as coisas sem que os pais fiquem preocupados. Hoje, você mesmo, quando sai, nós ficamos preocupados. Então, eu acho que a gente sente isso com todo mundo. A juventude hoje ela foi privada de muita coisa, da natureza até. Muitos jovens participam da sua aula de yoga. Muitos, muitos. Qual a diferença perceptível que você vê do jovem praticante de yoga pro que não pratica? Eu percebo o jovem praticante de yoga mais consciente, porque eu sei que o yoga chegou na minha vida de uma forma assim, eu era adolescente e minhas prioridades eram completamente outras, assim. Quanto mais as pessoas praticam yoga, melhor elas se sentem, melhor elas querem se sentir e levam esse bem-estar não só para elas, mas para todos ao redor delas. É muito interessante essa preocupação que o praticante de yoga tem não só com ele, mas com o mundo, com o todo. Qual foi um dos momentos mais marcantes para você? Eu acho assim, eu tinha uma turma de amigos muito grande e muito bacana. Não tão grande, mas muito bacana. Que a gente era muito amigos e eu acho que a gente estava sempre junto, sempre reunido. Coisa que eu acabei perdendo aos poucos, vim embora, acabei me desvinculando deles e hoje eu tenho saudade disso. Eu acho que a amizade da juventude ela foi uma coisa marcante, assim. Olha, um momento que ficou marcado foi quando eu entrei na escola preparatória. Na escola preparatória de Porto Alegre, porque a partir daí eu comecei a viver exclusivamente pela minha cabeça. Com quantos anos você veio para Curitiba? Eu tinha 15 para 16 anos. E como é que foi? Você veio sozinho? Veio com a família? Vim sozinho. Foi meio traumático porque eu sentia muita vontade de voltar, porque na verdade eu vim por minha conta. Foi complicado, acabei passando algumas necessidades por um período aí de 6 meses, 1 ano. Então eu acabava sentindo muita saudade do aconchego do lar, da família, né? Mas superei. No Rio de Janeiro eu só me lembro de andar de bicicleta, onde eu comecei algumas festinhas, ter umas namoradinhas assim, mas nada tão bom para mim. E o yoga para você é uma coisa muito importante, assim? É, muito importante. Como que você descreve essa importância que você vê? Eu acho que a minha vida mudou depois do yoga. É difícil dizer, assim, parece até algo, não sei, fanático, mas enfim. Eu acredito que eu me conheci melhor com yoga e percebi quais que eram as minhas reais prioridades, né? Percebi que não importa o que uma pessoa tem, o que importa é o que ela é, né? Então eu não precisava ter os melhores tênis ou os melhores sapatos
ou frequentar as melhores baladas, que é isso que a gente tem na juventude, né? De estar cercado por algo material, buscando fora o que na verdade está dentro. Então eu acho que o yoga me ensinou a olhar para dentro, e é aí que o yoga vem na minha vida. Eu aprendi a ver as reais prioridades que eu tenho que ter. E de música, o que é que você gosta? Música, eu sou eclético, mas eu sou roqueiro de carteirinha, principalmente o rock progressivo, gosto muito de Pink Floyd, que eu acho que é a banda que eu mais gosto, né? Mas sou bem eclético, né? Tem muita coisa que eu gosto, MPB eu gosto demais, e até música erudita eu gosto também. Só não gosto de sertanejo e pagode. E o que você escutava mais na sua juventude? Escutava rock, muito rock progressivo, muito. Quais eram as músicas da época que você saía? No Rio de Janeiro, quando eu morei, era samba canção, o fox americano. No Rio Grande do Sul tinha muita influência dos países de língua espanhola e eu adorava o tango e o bolero, principalmente o bolero. As festas no Rio Grande do Sul eram Cuba Libre, a bebida, e os boleros. Qual é a principal diferença dos jovens de antigamente e dos de hoje em dia? Que você percebe assim visivelmente? O jovem de hoje só quer saber de aproveitar a vida, a grande maioria dos jovens. E tem alguns que saem dos trilhos e fazem barbaridade. No meu tempo não havia essa preocupação, no meu tempo de jovem, nem nunca ouvi falar em drogas, aí esse tal de maconha, cocaína e outras coisas da espécie. No meu tempo, eu acho que não tinha isso, pelo menos eu nunca vi. Acha que o jovem de antigamente era mais maduro do que o jovem de hoje em dia? Eu acho que os jovens de antigamente eram mais maduros do que os de hoje. Vou dar aqui um paralelo. Você via um filme, você ia ao cinema, via um filme, comentava aquele filme com os companheiros e acabavam, os que não tinham visto ainda, iam ver. Pronto. Para ver outro filme, passava assim, um filme bom que a pessoa gostava, passava assim, digamos, 20 dias. O filme que tivesse substância, um conteúdo, uma história verdadeira, não mais maluquice de hoje, automóvel voando, batendo, furando um cartaz de beira de estrada e coisa parecida. Não, os filmes em si também eram mais sérios. E não é essa quantidade de filme que a mocidade vê hoje. Tem um monte de cinema para ir, um monte de história para ver, acaba esquecendo todo filme. Nenhum filme fica parado na mente como algo a apreciar, porque não dá tempo, já vem outro atrás. Quando eu vi E o Vento Levou, fiquei impressionado. Naquela época eu pensava, nunca que o Brasil tão cedo fará um filme como O Vento Levou. Eu vejo agora, acho bobo o filme até. Então, na época a gente tinha liberdade de reunir os amigos e dizer, vamos acampar. A gente resolvia na sexta-noite, sábado de manhã estava todo mundo pronto, a gente ia para a estrada de mochila, tudo, andava 100, 200 quilômetros de carona. E a gente ia acampar, a gente ia se divertir, a gente gostava de curtir a natureza, a gente levava uma bebida, a gente levava um violão, pedia permissão, quando era área privada, uma fazenda, alguma coisa, pedia permissão para o dono, para a gente poder acampar, e sempre quando tivesse um rio, sempre na beira de um rio, para a gente poder tomar banho, para a gente poder se divertir mesmo, né? Era uma delícia, você poder sair sem ter preocupações com violência, porque hoje não existe mais isso. Você tem que ir para lugares seguros hoje. Não é uma coisa assim que você possa dizer, não, eu vou ali na beira do rio tal, e não é seguro mais. Você pode sofrer violência. Então foi uma época que eu vivi isso. Viajei muito de carona. Quando eu vim morar em Curitiba, eu não tinha dinheiro para pegar ônibus, eu só viajava de carona, tanto para vir quanto para ir para lá visitar meus pais, minha família, meus amigos. Só viajava de carona.
hoje você não consegue mais pegar carona na estrada. Então, em função do perigo mesmo, há muitos assaltos, muita violência. Mas foi uma época muito boa, assim. Eu não dependia de ninguém, só dependia de mim para fazer as minhas coisas. E quando eu queria, eu fazia. É isso.